Então, dentro desse trabalho como consultor de eletromecânica e QSMA, hoje eu estou falando sobre auditoria, documentação de caldeira. Então, os documentos básicos que tem que ter uma caldeira e atualizados são o prontuário da caldeira, o livro de registro de segurança da caldeira, o projeto de instalação da caldeira lá no site aonde ela vai operar, o PAR, que é o projeto de alteração ou reparo, caso essa caldeira passe por um dos dois casos. E o relatório de inspeção de segurança, e assim como também a prova, o certificado que os dispositivos de segurança passaram por inspeção e por testes. Mas o nosso assunto hoje é focado exatamente na parte de inspeção de segurança periódica da caldeira. E dentro dos pontos e das exigências e do procedimento para fazer a inspeção de segurança da caldeira, eu vou citar um dos itens que, quando eu faço a inspeção da documentação, na auditoria, eu observo, na maioria dos casos, eu estou verificando que não estão fazendo a inspeção interna da caldeira. A NR13 tem lá o item que ela exige que a inspeção interna da caldeira seja realizada. Quer dizer, a caldeira vai ter que ser aberta, inclusive realizadas fotografias internas, provando e documentando o estado interno dessa caldeira. Então, na abertura da caldeira, normalmente a BV superior, mas se a caldeira tem as BVs laterais e interna embaixo, na chamada barriga da caldeira, é necessário que abra todas as BVs, para dar uma visão mais ampla de como esta caldeira, o status dessa caldeira interna. Então, o primeiro item que se preocupa é exatamente em observar o acúmulo de sedimentos sobre os tubos. Esse é o item mais visível. Na sequência, se observa o estado de incrustação sobre os tubos de gás quente, assim como nas paredes internas do costado e assim como dos espelhos da caldeira. Continuando essa inspeção interna, verificar o aspecto de corrosão. Então, senhores, essa é a oportunidade de se cientificar-se de como está essa caldeira. Essa inspeção interna tem que ser, inclusive, fotografada para provar e dar ciência do status que estava a caldeira, partindo do princípio que se encontre um acúmulo de sedimentos muito grande. Estamos falando aqui de uma caldeira flamo-tubular. Então, são vários os motivos, mas sempre está ligado à qualidade da água, assim como as incrustações sobre o tubo,
as incrustações da paredes interna do costado, as incrustações que ficam nos espelhos. E com respeito aos sedimentos, muitas vezes a quantidade de sedimentos é tão grande que na abertura das BVs inferior já se observa aquela lama. Então, são caldeiras que estão apresentando aí um problema sério por falta de tratamento d'água ou por falta de descarga de fundo, conforme uma empresa séria que trabalhe com tratamento d'água para a caldeira administre os produtos químicos no tratamento dessa água e assim como determine o ciclo de purga, o tempo de abertura da válvula e o período em que essa válvula de descarga de fundo vai ter que ser aberta. Hoje já existe uma exigência para que as válvulas de descarga de fundo sejam automatizadas, aonde se consegue colocar lá no esquema o período que a válvula vai abrir, de 4 em 4 horas, de 8 em 8 horas, e o tempo de abertura de 10, em média 10 segundos, uma abertura de feche rápido, é o suficiente. Mas, nesse ponto aqui, que é exatamente um dos pontos da inspeção interna, que é uma exigência da inspeção de segurança periódica da caldeira, o que eu tenho observado são, nos maiores itens de divergência, está exatamente a falta da abertura da caldeira para fazer a inspeção interna. Então, os senhores que lidam com caldeira, que estão exatamente na empresa, os técnicos de segurança, os engenheiros de segurança, que são responsáveis pela caldeira, e assim como o proprietário da caldeira tenha ciência dessa exigência legal com respeito a, diria assim, até a vida útil do patrimônio, do equipamento de sua propriedade. Inclusive, como destaque, eu posso já adiantar que uma caldeira incrustada com corrosão, vamos falar em termos de incrustação, já vai proporcionar a essa empresa uma quantidade maior de combustível para produzir aquela massa de vapor e chegar à pressão operacional que o processo industrial exige. Diria até que é uma forma que eu estou agora colocando de denunciar, pelo que eu tenho acompanhado em auditoria documental de caldeiras, no relatório de inspeção de segurança periódica, não está presente a inspeção de segurança interna e nem a documentação fotográfica que exige a norma. Então, senhores, diretamente falando para proprietários, técnicos de segurança, engenheiros de segurança, é essa a oportunidade aí que se tem que fazer uma limpeza interna da caldeira.
e assim como avaliar se o tratamento d'água, quando a caldeira tem ou quando a caldeira não tem, está sendo administrado com os parâmetros que exige a parte de tratamento d'água. Então fica, diria assim, o alerta.